Olá, boa tarde, professores. Tudo bem com vocês? Aliás, boa tarde, bom dia, né? Não sei em que momento vocês irão assistir a essa TPC, mas quero dizer que eu fico muito feliz quando chega esse momento em que daqui a gente pode colaborar um pouquinho com a formação de vocês, né? Eu tenho olhado o formulário que vocês responderam e deixaram ali com sugestões de pautas para a nossa TPC da DE. Eu acho muito importante porque eu quero que a nossa fala aqui, a nossa formação, seja relevante para vocês aí na prática, né, na sala de aula. Então, esse é o meu desejo. E pensando nisso, a TPC de hoje foi elaborada, né, com esse respaldo do que vocês responderam lá. Né? Eu percebi que muitas inquietações a respeito das novidades agora deste ano, né? E uma delas, assim, que está bem nítida é a questão do Inova Anos Iniciais, né? Vários de vocês deixaram lá no formulário as angústias e os pedidos para a gente trabalhar essas pautas aí do Inova durante as ATPCs da DE. Então, hoje, eu trouxe para vocês uma introdução, né, uma fala, uma breve fala a respeito de um desses componentes, né, que é o projeto de convivência, que é novidade, né, e também atrelada aí a essa parte diversificada do currículo, né, precisa ser trabalhado. Então, como que a gente se apropria para trabalhar esse componente agora na nossa sala de aula, né? Então, por que que se fez necessário esse componente, projeto de convivência, lá com as crianças dos anos iniciais, né? Porque a gente já sabe que o projeto de convivência, ele está ali em parceria, né, com o projeto de vida dos anos finais e médio, né? Então, por que antecipar essas questões aí para os pequenos dos anos iniciais? Bom, primeiro porque é de fundamental importância, né? Que toda criança, desde que ela já saiba se reconhecer enquanto um ser, ela tem ali os seus sentimentos acolhidos, né? As suas angústias também colocadas de maneira muito espontânea. Então, isso está presente na sala de aula, então a gente não pode ignorar. Então, eu quero falar com vocês hoje um pouquinho a respeito do projeto de convivência, mas primeiro trazendo esse olhar, né? Qual a importância? Por que se fez necessário esse componente? E qual o papel da educação socioemocional nos anos iniciais, que é aí o público alvo de vocês, né? Vocês todos já devem ter assistido ou lido o livro do Lewis Carroll, né? Que é o famoso Alice no País das Maravilhas, né? E a Alice é uma criança, uma menina confusa, que quando ela chega no País das Maravilhas, perguntam para ela, quem é você? E ela responde, pela manhã ela sabia quem era, mas mudou tantas vezes que ela também foi tendo percepções diferentes, né? E aquele momento ela já não sabia responder ao certo quem ela era. Bom, isso nos dá um indício de que as crianças também vão passando aí pelas emoções, né? Pelos sentimentos. E quando eles têm esse espaço na escola que incentivam essa fala a respeito desses sentimentos, né? Dar nome àquilo que sente, é uma habilidade importante que se desenvolve também na escola, né? A gente percebe que cada vez mais nesse século XXI as habilidades socioemocionais estão sendo importantes, sendo necessárias, né? É necessário, então, saber nomear os sentimentos e as emoções. E as crianças não podem ficar à parte disso, não podem ficar de fora disso.
Na escola, a escola não deve estar alheia a essa necessidade, né? Nós, enquanto formadores, educadores, a gente não pode, de maneira nenhuma, desprezar essa parte socioemocional dos nossos estudantes, mesmo correndo o risco de pensarmos, são apenas crianças, não sabem nada. Na verdade, eles sabem muito, né? E eles sabem também, eles precisam aprender, na verdade, nomear aquilo que sentem, aquilo que está acontecendo internamente. A gente tem aí algumas escolas que ainda têm o primeiro ano, né? E essa chegada no primeiro ano, a chegada nos anos iniciais, é uma etapa fundamental, é marcante, porque eles estão saindo ali da educação infantil, né, e entrando nos anos iniciais do ensino fundamental. Aquilo faz uma diferença na vida dos nossos alunos, né? Eles passam, então, aí pelo novo processo de aprendizagem. Percebam que a etapa da educação infantil é super importante, mas, ao avançar e chegar nos anos iniciais, o processo de aprendizagem, embora ainda muito lúdico, muito propício para as crianças, mas já percebe-se um avanço, né? Então, eles amadurecem um pouco e com esse amadurecimento deles, vem também a adequação dos conteúdos, né? Os conteúdos também têm que acompanhar esse amadurecimento. O cognitivo vai se transformando à medida em que eles vão avançando pelos anos, pelas séries aí dos anos iniciais. Uma série de mudanças também acontecem, tanto emocionalmente quanto socialmente, principalmente nos 3 primeiros anos dessa etapa, né? Ali até o 3º ano do ensino fundamental, a gente percebe claramente que essas crianças estão nessa fase de transição ainda, né? Acabaram de sair dos anos iniciais, acabaram de sair da educação infantil, estão ingressando no ensino fundamental, então é um conjunto de mudanças que mexem também com o seu emocional. Nessa etapa da vida, eles ainda estão construindo consciência dos seus sentimentos, né, das suas habilidades socioemocionais. Muitas vezes eles não vão saber ainda nomear esses sentimentos, mas eles podem aprender isso. Elas já são capazes de reconhecer, embora às vezes não estejam aptos para nomeá-los. Mas eles já sabem o que é arrependimento, o que é ciúme, o que é frustração, tristeza, animação. Então percebam que eles já reconhecem, às vezes não sabem o nome, mas já vivenciam, né? E a partir do momento que eles vivenciam, é imprescindível oportunizar essas oportunidades para que eles também falem sobre isso. Bom, ao longo da sua jornada pelo País das Maravilhas, Alice sabe reconhecer seu lado mais imaginativo. Percebe a importância da imaginação e também reconhece quando está triste ou animada. Ensinar a nomear esses sentimentos pode ser algo que aparece no currículo. Daí, então, a necessidade que a gente entende, que a gente agora se apropria, né, dessa situação de ensinar, de ter esse componente no nosso currículo. Por quê? Porque enquanto escola, a gente não pode ficar à parte do que o mundo está caminhando, né? Para onde o mundo está caminhando, que é justamente para cidadãos que sejam aí emocionalmente alfabetizados, né? Existe até o termo mesmo, alfabetização emocional. A gente trabalha aí com alfabetização e letramento, com letramento matemático, né? Vocês que são dos anos iniciais têm esse termo aí, alfabetização, muito claro nas práticas de vocês, muito presente nas práticas de vocês. Então,
já se fala nessa questão de alfabetização emocional, porque é justamente trabalhar com essas crianças, né, lá desde a tenra idade, para que eles reconheçam, nomeiem e saibam também gerir, né, conforme a maturidade vai chegando, conforme o tempo vai avançando, espera-se, fazendo esse trabalho, espera-se que também haja ali uma melhor gestão dessas emoções, né? E aí a gente pode também ver como benefício desse tipo de trabalho o reflexo dele nas nossas práticas de sala de aula, nos outros componentes. Porque quando a gente tem um estudante que está ali aprendendo sobre as suas emoções, esse reflexo vai acontecer, vai se dar lá em como ele se porta no dia a dia na sala de aula. Né? Então, a gente ainda tem esse benefício aí advindo de estudar esse componente, né? De trabalhar esse componente na sala de aula. Então, o estudante, ao se deparar, ao termos aí agora no nosso currículo, né, no estado de São Paulo, esse componente, a gente tem muito benefício, a gente tem muitos benefícios, né? O aluno, ele vai estar ali mais engajado com a sua vida escolar, ele vai estar mais preparado diante de algumas situações, né? Claro que não acontece de um dia para outro. Eu não vou começar agora a trabalhar projetos de convivência com os meus estudantes e o resultado já aparecer imediatamente. Não, como tudo nessa faixa etária, são sementes que a gente vai colocando, né? E que vai ao longo do tempo ali germinando e um dia chega a brotar. E aí uma escola que se preocupa com a educação de estudantes não deve deixar para fora do currículo esse aspecto, né? Se a gente realmente pensa, se a gente já aprendeu ali com a BNCC que o nosso aluno ele não é um ser apenas cognitivo, né? A gente não faz essa divisão mais do nosso estudante. Então, a gente já sabe que o nosso estudante tem que ser observado, contemplado na sua totalidade, na sua integralidade. Então, não podemos negligenciar essa parte. Né? Há formas de incentivo ao desenvolvimento socioemocional já reconhecidas, como a via lúdica, por exemplo, que é o que mais se aproxima, é o que é mais propício para trabalhar nos anos iniciais, né? Quando a gente tem lá o projeto de vida para os anos finais e médios, a abordagem é totalmente diferente, né? Chama ela projeto de vida. Mas para os anos iniciais, que abordagem eu vou utilizar? Então, vocês, mais do que ninguém, porque vocês vivenciam isso, vocês já sabem a importância do lúdico, e eu sempre estou reiterando aqui nas minhas falas, né, de formação com vocês, que é uma das vias aí que chegam com mais eficácia, né, no aluno, na necessidade do aluno. Bom, olhando para as propostas mais lúdicas de trabalho, né, como nós, enquanto professores, podemos desenvolver trabalhar e desenvolver essas habilidades socioemocionais com os nossos estudantes. Né? Vocês receberam o material do estudante, o material do professor, a promessa é que ainda estava para ser distribuído, não sei em que situação que está agora, em que pé que está, mas muito provavelmente vocês irão receber esse material também do professor. E vocês puderam perceber ali, se já folhearam o material, vocês puderam perceber que tem muito uma proposta de ludicidade presente ali, né, nas atividades. Então, rodas de conversa que vocês já fazem, né, leituras de histórias, músicas ou brincadeiras, né, são aí abordagens lúdicas e caminhos muito interessantes para tratar essa questão do socioemocional.
né? A gente não vai ali engessar. É muito importante que se tenha em mente que as aulas aí desse componente, projeto de convivência, não devem de maneira nenhuma se assemelhar às aulas de uma forma metódica, né, de uma forma ali tradicional, digamos assim. Eu tenho que ter em mente que tem que ser uma outra proposta, né, uma outra abordagem. Então, usar e abusar mesmo de mudar a configuração de sala, usar os outros ambientes da escola, né, não apenas os alunos enfileirados um atrás do outro, não escrever apenas, né? Não fazer apenas as atividades do caderno, até mesmo porque as situações de aprendizagem do caderno, eles não contemplam todo o bimestre. E a razão para isso ser assim é justamente que o professor pode se alongar mais numa situação de aprendizagem, ele pode trazer outros elementos que não sejam apenas os oferecidos pelo caderno, tá? Então, assim, é um componente que dá aí margem para você, enquanto professor, né, lá na sua sala de aula, lançar mão aí de muitos recursos lúdicos, né? Bom, Daniel, e aqui o Daniel citado é o Daniel Goleman, que é um pesquisador que, assim, é o pioneiro ao falar dessas questões de emoção, né? Essas questões socioemocionais. Então, ele aponta que, apesar de poder ser aprendida e desenvolvida, a inteligência emocional é algo que precisa ser exercitada todos os dias. Ou seja, estimular as crianças a ter conhecimento a respeito do que sentem, seja em relação aos próprios impulsos e fraquezas ou a como lidar com esses sentimentos. Então, aqui, mais uma vez, né? Quando eu tenho na escola esse espaço, porque a criança, ela passa ali muito tempo na escola, né? Todos os dias da semana. Então, é um ambiente em que tem essa temporalidade, tem esse espaço de tempo aí muito propício também. E um ambiente de convivência, né? É como se fosse um laboratório ali para desenvolver realmente as competências socioemocionais, a inteligência emocional. Porque a gente só desenvolve essa inteligência emocional treinando, né, no dia a dia mesmo, nas situações de prática, né? Eu não posso forjar uma situação que eu preciso desenvolver a inteligência emocional e ter ali essa inteligência desenvolvida, né, de maneira na sua totalidade. Não, é na prática, é nos conflitos ali da sala de aula, né? Professora, fulano pegou meu lápis, professora fulano não quer mais ser meu amigo. Tem muito disso nos anos iniciais, né? Ah, eu não quero ser mais amigo da fulana. Então, são os conflitos que os alunos estão vivenciando e que podem ser também ali diminuídos de acordo com o trabalho aí para desenvolver a inteligência socioemocional, né? Como o Daniel aqui falou. Estimular as crianças a ter conhecimento a respeito daquilo que sentem, porque até hoje, né, vocês já devem ter presenciado ou vivenciado uma situação assim com alguma criança, né? Ele não sabe, ele nem sabe o que está sentindo, né? Ah, tá fazendo birra, tá fazendo manha, porque quer chamar atenção. E aí a gente desvaloriza, né, ou invalida muito os sentimentos das crianças, né? Às vezes a gente não faz com os adultos ou não tolera com os adultos coisas que a gente impõe para as crianças. Outro dia eu li uma postagem que falava muito a respeito disso, né? Nós, enquanto adultos, a gente não gosta que alguém fique nos tocando, passando a mão no nosso rosto sem a nossa permissão, mas a gente impõe isso às crianças. A gente não gosta que
alguém nos beije sem o nosso consentimento, mas a gente vai lá a todo momento, fica querendo beijar a criança. E tá tudo bem, às vezes, ela não querer, porque a gente, às vezes, também não quer. Mas por que a gente aceita para nós, né, o não querer, e para a criança tá sendo mal educado, né? Muitas vezes, ela, dentro dessa situação, ela está sendo espontânea e a gente não aceita isso, né? Então, reconhecer esses conflitos e trabalhar a partir deles na nossa sala de aula é muito importante. Bom, Alice entrou e saiu do País das Maravilhas com uma grande capacidade de reconhecer seus sentimentos. No entanto, essa habilidade foi fortalecida a cada vez que se deparava com alguém diferente, seja o chapeleiro maluco, seja o coelho sempre atrasado. E aí tem a parte que eu deixei aqui grifada para a gente, né, se atentar bastante a isso. Os indivíduos aos quais as crianças têm acesso podem também impactar positivamente na forma como enxergam e nomeiam aquilo que sentem. Muito verdadeiro isso, né? Se a gente se a gente perceber os indivíduos aos quais as crianças têm acesso, podem também impactar positivamente. Poxa, eu, enquanto professor, enquanto professora, sou um indivíduo ao qual essa criança está tendo acesso. De que maneira eu estou impactando essa criança? De que maneira eu estou fortalecendo ou enfraquecendo a sua inteligência emocional, a sua capacidade de desenvolver as habilidades socioemocionais? Então, é aí uma reflexão para nós mesmos, né? Enquanto indivíduos que temos ali esse convívio com essas pequenas mentes em formação, em desenvolvimento, eu preciso, antes de tudo, parar e pensar como eu estou influenciando nessa questão. E aí, eu quero entrar agora um pouquinho, né, no nosso material da rede. Vocês já, com certeza, folhearam, né? Se são assim como eu, quando chega o material, já ficam curiosos para saber o que tem. No site não está disponível o material do professor, e eu quero até fazer aqui, né? Talvez já tenha chegado para vocês essa informação, mas vou fazer aqui um parênteses. Esse material, pessoal, não vai ser disponibilizado no site, tá? O material do professor, porque é um material licenciado aqui para uma ONG aqui no Rio de Janeiro, e essa ONG cedeu para a Secretaria de Educação, então ele não pode ser de maneira nenhuma copiado, né? Não pode aí estar na rede, na internet. Por isso, vocês vão receber, então, o caderno físico impresso, tá bom? E aí, eu tenho aqui um exemplar, né, do segundo ano, tenho também aqui do primeiro ano, já tive folheando, dando uma olhada em como estão colocadas aí as atividades, porque essas atividades são guias, são norte, né, porque eu imagino que quando, lá no ano passado, vocês ficaram sabendo a respeito desses novos componentes aí do Inova, vocês devem ter se perguntado, né? Como que nós vamos trabalhar tudo isso de novidade, né? Mais uma coisa. Bom, eu espero que vocês já tenham percebido a importância, né, de se trabalhar aí projeto de convivência. Espero que, se vocês ainda estavam com alguma ressalva em relação a isso, que vocês agora tenham se convencido, né, com essa minha breve fala aqui. Mas eu acho que uma coisa que ajudou muito, né, nessa questão é essa disponibilização desse material. Porque mesmo, né, sendo aí algo novo, sendo algo que eu não tenho um completo domínio, né? Porque às vezes a gente pode pensar assim, né? Aí eu tenho em mãos o material que vai dar uma base, que vai dar ali um suporte para essa minha prática, né? Então, no que se baseia aí todas as atividades deste caderno do projeto de convivência? Nós temos aí
as competências socioemocionais, né? Como a introdução dessa TPC foi falando justamente da importância de a gente ter esse trabalho feito desde anos iniciais, né? Que a gente não pode, de maneira nenhuma, ficar fora, já que o nosso aluno é um ser integral, um ser que não tem apenas o cognitivo, que o emocional também é fundamental para que ele aprenda, para que ele se desenvolva, para que ele esteja apto a aprender. E aí a gente faz isso por meio do quê? Das competências socioemocionais mesmo, né? E quais são as competências que aí a gente já começa a desenvolver e trabalhar ali com os nossos alunos? O autoconhecimento, a autorregulação, a empatia, a consciência social, habilidades de relacionamento, tomadas de decisões responsáveis. Então, percebam, se eu tenho, né, ali um aluno que no meio do processo, ou final, a gente não sabe porque cada aluno vai se desenvolver, né, num ritmo diferente. Se eu tenho aí, sei lá, com esse meu trabalho, eu tenho no final dele um aluno que se tenha autoconhecimento, que tenha que saiba regular as suas emoções, que tenha empatia, consciência social, né, consciência do viver em sociedade, habilidades de relacionamento. Percebe como isso impacta diretamente nos outros componentes, no comportamento, na postura desses estudantes em todo o tempo na sala de aula, né? Eu tenho ali alunos mais saudáveis emocionalmente, mas maduros também emocionalmente, porque eles vão saber ali gerenciar aqueles conflitos que eu citei anteriormente, né? Então aqui tem o resumo disso que eu falei, né? Melhora no desempenho acadêmico e diminuição de problemas de comportamento. Quem não quer, não é mesmo? Qual professor que não quer esses dois aí, essas duas premissas aí aliadas, né? A melhora no desempenho acadêmico e a diminuição dos problemas de comportamento. Bom, vamos seguir então. O material está dividido em 4 unidades, né? A primeira unidade trabalha ali as habilidades socioemocionais, que são chamadas de habilidades para aprender. Então, toda essa postura do estudante enquanto um ser ativo para aprender, né? Todas as posturas mesmo, né? Como que ele aprende, do que ele aprende, de como ele aprende, ter atenção, ter foco, tudo isso é trabalhado na unidade 1 com habilidades para aprender. Né? Na unidade 2, a gente tem aí a empatia. Na unidade 3, lidando com as emoções. E na unidade 4, resolução de problemas. Né? Percebam que vai gradativamente ampliando aí as necessidades, né? A gente começa lá do básico, né? Mostrando para o aluno como ele aprende e do que é necessário para que ele aprenda melhor. Bom, e como que funciona, né? Vocês já devem ter assistido várias ATPCs aí lá da IFAP, e a gente só vai reforçar aqui, né? Aulas semanais com duração de 45 minutos, aulas com roteiro para o professor, né? Então, tem alguns textos que vocês precisam ler para o estudante, eles estarão em itálico, e o texto com as orientações para vocês, né? E aí, sequências didáticas das aulas, né? Seguir a ordem das sequências da aula completa. Seguir a sequência didática das aulas do projeto. Né? Completa por quê? Porque ela tem ali uma gradação, né? Ela precisa do começo, meio e fim. Você pode trazer algumas atividades à parte do projeto, mas não deixar de considerar a sequência de atividades completa. Opa, voltou aqui. Bom, e aí a gente tem preparação da aula, que é orientação aí para os professores, né? Então, o que se espera que o professor, ao fazer aí
ao fazer o planejamento da sua aula do projeto de convivência, que ele faça o quê? Primeiro, se apropriar, né, de tudo que vai acontecer naquela sequência, do início ao fim. Então, se apropriar com a leitura antecipadamente desse roteiro. E aí, depois que eu leio, eu já sei o que eu vou precisar para aquela aula. Então, organizar esse material com antecedência e compreender os conceitos e objetivos de cada aula. Eu tenho aqui... deixa eu voltar. Eu tenho aqui um exemplo de uma das partes que são ofertadas aí no material, né? Que é o exercício para o cérebro. Que são o quê? Jogos e brincadeiras que trabalham as habilidades das funções executivas, né? Que aí, 3 habilidades cognitivas que apoiam o desenvolvimento da autorregulação e da aprendizagem socioemocional. Então, quais são? Atenção, memória e controle inibitório. A gente não vai se aprofundar neles agora, mas eu tenho certeza que vocês já viram alguma a TPC da EFAP especificando cada componente. Se não, me deem aí um retorno, se vocês quiserem que eu fale, que aí a gente fala a respeito dessas três funções executivas aí, que estão contempladas na seção que chama Exercício para o Cérebro. Aí tem a seção também do Vamos Praticar, que é o quê? Eles praticam as habilidades ensinadas na aula para que sejam capazes de usá-las na vida real, né? Então, assim, com situações hipotéticas, seguindo as instruções e as etapas das atividades, e é lógico que vocês têm aí que fazer o máximo de incentivo para que todos participem. Tem também uma sessão chamada Hora da História. Eu acho que eles vão gostar demais, né? Porque os alunos dos anos iniciais, eles amam essa história, né? E por que tem essa sessão no material do projeto de convivência, né? Porque gera conexão com os personagens da história, apresenta conflitos reais do cotidiano deles, incentiva o pensamento crítico e oportuniza momentos de discussão sobre os conhecimentos, atitudes e habilidades, e proporciona a troca de ideias entre os estudantes, como também identifica as emoções e situações por meio das fotos das histórias. Então, percebam que são situações hipotéticas, mas que fazem conexão com a situação real, com a vivência real deles, né? E aí tem a conclusão da aula, que é o registro de aprendizagem, né? E aí nós temos duas formas diferentes, de acordo com o ano aí. Do 1º ao 3º ano, a gente tem o quê? A conclusão, esse registro deles por meio de desenho, né? Faça um desenho para cada regra para escutar o que você aprendeu na aula de hoje, regra para escutar. Então, faz parte ali do primeira unidade, habilidades para aprender, né? Vai ter lá uma parte, uma aula em que eles vão estudar sobre regra para escutar, né? Então, quais são essas regras? Olhos observando, ouvidos escutando, corpo calmo, voz em silêncio, né? Então, eles vão registrar, né, por meio de desenho, como eles, né, aprenderam isso, né? Essas regras. E para o 4º e 5º ano, né, é diferente. Então, o registro do 4º e do 5º é justamente por meio aí, o que você poderia fazer para ajudar alguém a se juntar ao seu grupo? Observe se alguém quer se juntar, aceite um pedido para participar ou convide a pessoa a participar, mesmo sem ela ter pedido. Ajuda as pessoas a se sentirem incluídas. Pense em um momento durante o resto do dia ou da semana em que vocês poderiam usar essa habilidade para se juntarem a um grupo ou ajudar alguém a participar de um grupo ou jogo aqui na escola. Dê aos estudantes tempo para pensar. Virem e falem suas ideias para suas duplas.
chame alguns estudantes aleatoriamente para compartilharem as suas ideias. Então, aqui a gente tem o pense, vire e fale, que é uma dinâmica que está presente nesse material também, né? Vocês já devem ter conhecimento. E aí a gente percebe que conforme, né, o ano aí, quarto e quinto anos, eles estão mais aptos a fazer esse tipo de resposta, né, por meio da oralidade. Aí primeiro eles vão formular, por meio desses questionamentos, aí eles vão formular o pensamento a respeito do que vão responder, né? Então pense, reflita, como seria, né? São comandas aí que mexem justamente com o raciocínio do estudante, né? Para que ele tenha ali a possibilidade de dar as suas respostas, tá? Bom, pessoal, então, o que eu tinha para hoje, né, era isso. A gente aqui tem as estratégias, né, que foram essa agora que eu acabei de falar para vocês, ó. Organizar os estudantes em duplas, pense, vire e fale. Então, ó, chamar os estudantes aleatoriamente para compartilhar as suas respostas, né, chamar os estudantes voluntários para compartilhar as suas respostas. Então, a gente tem aí, né, aqueles que vão se oferecer de pronto para compartilhar, a gente tem aqueles mais retraídos, mas de maneira aleatória, ou num determinado momento, valorizar aqueles espontâneos também, né? Observar os sinais de atenção não verbais, respostas não verbais, e também não existe ali o certo e o errado, né? A gente tem que perceber que tudo é uma resposta do estudante para nós, tudo é um indício. E quando se trata de trabalhar, né, aí na escola as habilidades socioemocionais, a gente não vai falar para aquele estudante, não, você respondeu errado, porque a gente está invalidando ali o que ele está pensando, qual a opinião dele, e a gente não tem aí esse papel de certo ou errado dentro das habilidades socioemocionais, né? A gente, quando tem uma resposta dessa, a gente precisa analisar o que ele tinha em mente quando respondeu isso. E será que ele está passando ou vivenciando que fomentou essa resposta? Tá? Então, a gente precisa ter esse olhar quando fizer esse tipo de atividade. E aí eu me despeço por aqui. Desejo para vocês aí uma ótima semana de ATPC. Alguns já estarão fazendo na sexta-feira, então desejo um fim de semana muito agradável. Mais uma vez eu quero dizer que estou à disposição, tá bom? Se precisarem de algo em que eu possa ajudá-los, podem entrar em contato comigo, porque o meu desejo, né, mais uma vez falando, é que o meu trabalho aqui seja relevante aí para vocês. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço e até mais.